Renúncia, segunda parte, capítulo 5, Provas Redentoras. A vida familiar no palacete da Cité tornara-se bem amarga. A viúva Davenport perambulava pelos aposentos, dementada e combalida. O velho Jacques, dominado pelos dissabores acerbos, vivia entre o leito da decrepitude e as lágrimas sem consolação. Beatriz, na sua mocidade cheia de sonhos, ainda não saíra da penosa estupefação, dando mostras de singular abatimento. Foi aí que Alcione fez valer as virtudes da sua fé, por maneira a satisfazer plenamente os novos deveres. Nunca abandonava Susana, de quem se fizera enfermeira, dedicada e afetuosa. Rob continuava trabalhando em São Jacques, vindo somente 3 vezes na semana visitar a irmã adotiva, sempre mergulhado em profunda melancolia. Certa ocasião, em que o velho professor entabulou com o rapaz uma palestra mais longa, Alcione foi chamada pelo generoso velhinho, que a interpelou carinhosamente. Não posso consentir que o nosso Rob continue ausente desta casa por motivos de serviço. Considero mais acertado que deixe a igreja de São Jacques do Passo Alto, vindo morar conosco. Não podemos esquecer que ele é teu irmão, isto é, filho adotivo de nossa querida morta. Sim, respondeu a jovem solícita. Nada tenho a opor, mas olhe que seria uma falta grave privar meu irmão dos benefícios do trabalho. Mas Rob, Alcione, é muito doente para desdobrar-se em tantas ocupações. Mas o senhor não está de acordo comigo relativamente às vantagens de uma vida laboriosa? Não quero parecer cruel, antes quero reconhecer a magnanimidade do seu coração com semelhante lembrança. Mas o amor ao trabalho é uma das mais nobres heranças que mamãe nos deixou. Basta lembrar que, embora paralítica, ela costurou por muitos anos para nos criar e manter. Além do mais, é sempre útil ao enfermo entreter-se com alguma coisa. A inatividade costuma induzir-nos a falsas apreciações dos desígnios de Deus, a impaciências, a desesperações e rebeldias. Percebendo que o amoroso ancião anotava-lhe mentalmente as palavras com sincera atenção, acrescentava, dirigindo-se ao rapaz. Não é verdade que sempre ganhaste muito com a dedicação ao trabalho, Rob? Sim, isso é incontestável. Mas, deixando perceber que desejava umas tantas alterações de regime, acrescentou. Entretanto, se fosse possível, gostaria de transferir-me de São Jacques para outra parte. As recordações de São Marcelo me acabrunham e depois aquelas crianças irônicas muito me atormentam com os dichotes e indiretas. Ora, Rob, disse Alcione com bondosa austeridade, ainda te preocupas com as tolices de meninos ignorantes? Estão sempre a tecer comentários dos meus aleijões. E que tem isso? Quando cumprimos nosso dever perante Deus e a consciência, a grosseria ou a ingratidão dos outros são relegadas ao baixo plano a que pertencem. O bondoso ancião acompanhava a neta, admirado de ver como conseguia aliar tão facilmente a energia e a meiguice. Se invocas as lembranças de São Marcelo, prosseguiu a moça ternamente, dando-me a entender tua saudade de mamãe, recorda que ela cumpriu seu dever até o fim. Nunca nos pediu uma casa mais confortável, nunca reclamou contra as águas da chuva que invadiam nosso quarto. Conservou-se de agulha na mão, enquanto Deus lhe permitiu a graça de trabalhar, enriquecendo o nosso esforço. Os aleijões do corpo, Rob, são melhores que os da alma. O rapaz experimentou certo abalo ao ouvir as últimas palavras.
Reconhecendo-lhe a estranheza, Jacques procurou intervir carinhosamente. Alcione tem razão, exclamou atencioso. O trabalho é uma bênção de Deus. Não te deves agastar, meu caro Rob, com os obstáculos encontrados. Todos nós temos uma dificuldade a vencer na vida. O próprio Jesus não caminhou sobre flores. E dirigindo à neta um olhar significativo, murmurava: apesar disso, minha filha, espero não te aborreças se eu pedir a Henrique a colocação do rapaz mais próximo de nós. Poderá, por exemplo, empregar-se nos serviços de Saint Landry. O filho adotivo de Madalena agradecia com expressão satisfeita, enquanto a jovem concordava. Não tenho objeção a fazer, desde que Rob continue a descobrir cada dia a grandeza do espírito de serviço. Daí a alguns dias, Henrique de Saint-Pierre, o noivo de Beatriz, conseguia a mudança desejada, com grande júbilo para o rapaz, que se transferiu definitivamente para a Cité, podendo assim ficar em contato diário com a irmã adotiva. A dedicação de Alcione à viúva Davenport era um exemplo vivo de amor, a calar fundo no coração dos familiares. A própria Beatriz parecia mais concentrada nos problemas graves da vida. Aquele ar de despreocupação que lhe caracterizava a juventude desaparecera. Tornara-se mais acessível aos criados, ouvia com interesse as advertências do avô, que não se sentia muito encorajado a prosseguir enfrentando as borrascas fortes do mundo. O noivo notara, satisfeitíssimo, aquela transformação. A jovem Davenport aliava agora a beleza juvenil, larga dose de reflexão, ao cogitar dos problemas do destino e do sofrimento. A dor abria-lhe novas possibilidades de inspiração religiosa. A perturbação mental da genitora impedia o culto doméstico, tais as condições precárias do seu organismo. Mas sempre que possível, lia e meditava longa e atentamente o Evangelho de Jesus. Sua conversão tornara-se mais rica e substanciosa. Alcione tinha com isso um grande consolo. Havia um mês que morrera Madalena Villamil. O estado mental da viúva apenas se agravara. Noites inteiras passava ela em gritos alarmantes, em sinistras visões. Alquebrado pelos anos, cheio de achaques e mais pelos desgostos profundos que lhe golpearam o coração, o tio de Cirilo esperava a morte resignado. Beatriz atendia aos múltiplos encargos domésticos e apenas Alcione velava pela doente com suas infinitas reservas de amor cristão. Às vezes, alta à noite, a demente sacudia com gestos de pavor. Vês, Alcione, Satã vem chegando com as suas sentinelas perversas. Que desejam de mim? Já confessei tudo. Esta casa não é lugar de demônios. Voltem para os infernos. Nota de Emanuel, 62. Todas as manifestações de espíritos obsessores, em tempo antigo, eram tomadas à conta de aproximação de Satanás. Enrojava-se de joelhos, exclamando: Deus me livrará das fúrias do maligno, porque confessei a verdade. Satanás persegue minha alma, não a levarás, bandido. Não se exalte, senhora Susana, observava a moça com doçura. Vamos orar pedindo a Deus calma e resignação. Tranquilize-se, o poder das trevas se anula ante a luz divina. Vamos fugir para os braços de Deus como as crianças que buscam o colo materno quando uma fera se aproxima. Suplicava a proteção de Deus em voz alta, no que era seguida, palavra por palavra, pela infeliz demente. Terminada a rogativa, Susana mostrava-se mais calma, agradecia com sorrisos infantis e ponderava. Só o teu coração compreende as minhas necessidades. Todos me dizem que estou alucinada, que não vejo senão perturbações do meu próprio espírito.
Meu pai me manda reagir sem que eu possa fazê-lo. Minha filha crê que eu esteja sendo vítima de ilusões. Entretanto, Alcione, o demônio vem sempre no meu quarto tripudiar do meu remorso intraduzível. Quando oras comigo, ele se prontifica a sair, mas faz um sinal dando a entender que voltará no primeiro ensejo. Acalme-se, senhora. Procure pensar na magnanimidade da providência divina. Quando se aproximarem os maus espíritos, ofereça-lhes um pensamento de sincera confiança no Altíssimo. Peçamo-lhes perdão pelo mal que acaso lhe tenhamos feito em outras eras. Humilhemo-nos, recordando Jesus, que era imaculado e aceitou a cruz imposta pelos algozes. A enferma escutava-lhe as exortações carinhosas de olhar desvairado e respondia: Teus conselhos são justos. Sabes que meu estado não é apenas uma alucinação. Sim, a senhora não mente. Ao ouvi-la, Susana Davenport, em pleno desequilíbrio das faculdades mentais, exibia olhares mais estranhos e replicava com os seus remorsos pungentes. Já menti quando sacrifiquei tua mãe, mas agora desejo só verdade, porque deixei a falsidade. Satanás me atormenta. Tudo isso, porém, passará depressa, esclarecia a jovem paciente. Sim, passará, concluía a enferma, atenuando a exaltação. Em seguida, a filha de Madalena vigiava em prece até que a mãe de Beatriz conseguisse adormecer. O ambiente doméstico continuava carregadíssimo. Numa noite de grandes perturbações, Susana dirigiu-se à carinhosa enfermeira em pranto convulsivo. Não me deixes ir para o cárcere. Já estou sendo castigada rudemente, minha santa menina. Não será melhor que a morte me colha aqui, mesmo como lição para todo o mundo? Muita gente na cité há de evitar o pecado quando souber que estou morrendo atormentada no seio das coisas que pertenciam à tua mãe. Não pense nisso, dizia a interlocutora generosa, tranquilizando-a. Ninguém a levará daqui. Esta casa é sua e pessoa alguma poderá atentar contra os seus direitos. Hoje, voltava a exclamar a louca de olhos esgazeados, vi o infame padeiro. Nota 63 de Emmanuel. O povo de Paris dava ao espírito das trevas a designação de padeiro, a fim de não pronunciar a palavra diabo. Aproximar-se de meu pai e soprar-lhe alguma coisa aos ouvidos. Daí a momentos, ele e Beatriz declaravam-se resolvidos a me afastar de casa. A senhora ficará comigo, murmurou a jovem Villamil, consolando-a. Não precisa inquietar-se, porque antes de tudo, Deus nunca nos abandonará. Com efeito, no dia imediato ao almoço, dando a impressão de que houvera pensado muitíssimo antes de apresentar a proposta, Jacques falou muito trêmulo. Minha querida Alcione, Beatriz e eu estivemos pensando na dilação dos teus sacrifícios e no melhor meio de atender a situação da nossa doente. Como talvez não ignores, temos estabelecimentos em Paris onde a enferma pode ser bem tratada, sem exigir tanto da tua proverbial dedicação. Pensam assim em afastá-la do convívio doméstico? Perguntou a filha de Madalena, surpreendida. Efetivamente, as prolongadas vigílias te consomem a saúde. Por minha vez, não te posso ajudar, dado o meu grande esgotamento físico. Não, retrucou Alcione firmemente. Não concordo. Dona Susana não pode sair daqui. Estou habituada a vigílias e, além disso, a pobrezinha viria de sofrer muito.
mas estaria a salvo de qualquer necessidade no estabelecimento onde tencionamos interná-la. Mas isso não lhe garantiria tranquilidade nem melhoras quaisquer, pois o de que ela mais necessita é de carinho no transe doloroso por que passa. Estou certa de que não lhe faltariam enfermeiras dedicadas, mas, ainda assim, sempre se consideraria abandonada por nós no meio de doentes de toda espécie, quando pode perfeitamente tratar-se ao nosso lado, sem que lhe falte o conforto da ternura familiar. Beatriz, que prestava grande atenção aos argumentos da irmã, objetou. Tua atitude é nobilíssima, porém nós não podemos pôr de lado a tua saúde. Além disso, as observações de minha mãe, no estado de loucura em que se encontra, são muito impressionantes para quantos nos visitam. Pois eu me comprometo a tê-la sob a minha guarda exclusiva. Não se preocupem comigo, sinto-me forte. Os cuidados com a doente vêm constituindo para mim um grande consolo. A ausência de deveres imediatos nos inclina, por vezes, a reflexões indevidas. Eis porque a companhia de Dona Susana tem sido de imensa utilidade para mim. Desde a partida de mamãe, sinto certo vazio na alma. Ao tocar o cravo para a enferma, recordo-me que seu espírito deve estar satisfeito. Será possível que desejem suprimir semelhante satisfação ao meu trabalho diário? Beatriz lembrou a realização das suas aspirações de moça, sua infância confortada e a juventude feliz. Comparou-a com a exemplificação de Alcione e sentiu os olhos rasos d'água. Nem ela nem o avô se atreveram a falar mais na remoção da enferma. Nesse ínterim, quando se levantaram da mesa, o velho Jacques valeu-se da oportunidade de estarem a sós os três e chamou a atenção da filha de Madalena para certo problema que o preocupava. Alcione, disse afavelmente, aproveitando este momento, devo dizer-te que mandei buscar, por pessoa de confiança, tua certidão de batismo em Versalhes, mas quero crer que fosses batizada na Espanha, por iniciativa de Antero de Oviedo, porquanto em Versalhes nada se encontrou. Ah, sim, murmurou a moça hesitante. Posso saber o motivo da providência? É a necessidade de regularizarmos a questão da herança paterna. Beatriz e eu precisamos atender a essa parte. A jovem Villamil fez um gesto de grande admiração e exclamou: Por favor, não façam isso. Renuncio voluntariamente em favor de Beatriz. Sua felicidade e seus bens são os meus. É impossível, minha filha, respondeu o avô atenciosamente. É justo pensemos no seu futuro. O destino dá muitas voltas e não seria razoável descuidar da tua situação quando te assiste em direito sagrado. Agradeço tanta dedicação, acentuou a moça com firmeza e ternura. Mas a minha renúncia à herança material de meu pai é decisão que não posso modificar. Por quê? Interrogou Beatriz, ansiosa de repartir com a irmã o copioso quinhão de sua fortuna. Já que me perguntam, devo esclarecer. Minha irmã se casará muito breve e não temos o direito de degradar Dona Susana no conceito do genro, que afinal de contas será também seu filho. Henrique de Saint-Pierre sempre enxergou na futura sogra uma desvelada amiga. Neste amargo período de enfermidade, tem-na tratado com um especial carinho. Seria justo desfazer uma atitude tão nobre, tão só por uma razão de possibilidades financeiras que passam com o tempo? Creio que não. Beatriz, por certo, receberá das mãos do Altíssimo alguns filhinhos que lhe enriqueçam o coração feminino. Que seria das pobres crianças quando se recordassem da avó
entre observações descaridosas e pouco dignas? Naturalmente que Saint-Pierre é incapaz de desfazer o noivado pela revelação do pretérito, mas nunca poderia subtrair do lar futuro o mau pensamento acerca da genitora de sua companheira. Com o tempo, semelhante recordação poderia tornar-se para a querida Beatriz um fardo pesado. Nem todo o dinheiro do mundo bastaria para lhe restituir a tranquilidade. Isso posto, que motivo nos poderia induzir a tornar Dona Susana mais desventurada do que é? Descermos a certas explicações num processo de herança seria enlamear sua memória para sempre. Seria um ato muito indigno de nós. Creio que meus pais, na vida espiritual em que se acham, aprovam plenamente esta conduta. O bondoso ancião e a neta estavam profundamente surpreendidos. Nunca poderiam pensar que o desprendimento da filha de Madalena atingisse tamanha renúncia. Beatriz permanecia emocionada, sem saber manifestar a gratidão que lhe vibrava na alma. Foi o amoroso velhinho quem rompeu o silêncio, considerando. Gostaríamos de restabelecer a verdade, apesar de bastante dolorosa. Estou certo de que Henrique se conformaria de bom grado e que Beatriz não sofreria qualquer dissabor de futuro, satisfeita e feliz por se edificar no teu exemplo. Quem sabe poderias ponderar o assunto com mais vagar e modificar tuas ideias neste particular? Não creiam. Minha resolução é irrevogável. Essa resolução, Alcione, prosseguiu o velho educador, não poderia parecer menosprezo a um esforço de teu pai. Se Cirilo pudesse ver-te e falar-te, certamente te ergueria por isso. A interpelada compreendeu que tal argumento era lançado de maneira mais peremptória ao seu coração afetivo, no intuito de lhe modificar as disposições íntimas, e retrucou com um argumento ainda mais forte. A consciência me diz que o nosso amado ausente me abençoa as intenções. Além de tudo, meu genitor deixou-me uma herança muito sublime, para que eu viesse a preocupar-me com dinheiro. Deu-me um avô generoso e uma irmã devotada. E acaso deixei de receber esse legado santo? Jacques experimentou alguma coisa no coração cansado, como nunca sucedera em todo o curso de sua longa existência. Reconhecido e feliz, exclamou: Deus abençoe os teus caminhos. Suas bênçãos, meu avô, são para mim uma riqueza eterna. Beatriz, sensibilizada ao extremo, beijou-a e retirou-se enxugando uma lágrima. E dada a desistência completa de Alcione, a situação no palacete dos Davenport continuou sem modificações apreciáveis. A enferma atendia em suas mínimas necessidades pela enfermeira afetuosa, continuava gozando a consideração de suas prestigiosas relações parisienses. Não raro, nobres damas da corte visitavam-na, testemunhando-lhe carinhosa atenção. Retiravam-se muitas vezes fortemente impressionadas pelo que ouviam da pobre demente. Acreditas, Marcelina, dizia a enferma a uma colega da juventude, que o demo não nos persiga diariamente? Vejo-o em luta constante, trabalhando por aniquilar minha alma. Será que tu também tens algum crime a confessar? Se cometeste alguma falta grave, liberta-te do remorso quanto antes. Satanás nos está espreitando. E rematando as considerações com gargalhadas sibilantes, gritava: ha! Vamos tirar as máscaras! Vamos tirar as máscaras! As visitas quase sempre se retiravam impressionadas e admiradas com a paciência da enfermeira. Um ano fazia que Cirilo e Madalena haviam falecido
quando o velho Jacques apresentou sintomas alarmantes. O velho médico da família recomendou o máximo cuidado, porque o enfermo tinha existência por um fio, podendo morrer de um momento para o outro. Enquanto Beatriz se desfazia em lágrimas, Alcione duplicava a coragem, de modo a atender os doentes como se fazia necessário. Um portador foi enviado ao norte, a fim de solicitar a presença de Carolina e dos seus. Quando a senhora de Nemours chegou com os 2 filhos, o genitor estava a despedir-se. A irmã de Susana muito raramente vinha a Paris, e por ocasião da morte do cunhado e da enfermidade da irmã, limitara-se a escrever, enviando à viúva condolências e votos de pronto restabelecimento. Mas, percebendo que o velho pai estava prestes a deixar o mundo, dera-se pressa em se abeirar do seu leito, em vista da pequena fortuna do antigo educador de Blois. Carolina encontrou a irmã em lamentável estado. Não obstante as preocupações egoísticas de um temperamento avarento, não abraçou Susana sem chorar. A desventurada viúva dirigiu-lhe comovedoras exortações que lhe calavam fundo no espírito. Talvez não saibas, Carolina, disse exaltada, que me tornei criminosa aos olhos dos homens e diante de Deus. Condenei Madalena Villamil ao desterro e à miséria para desposar Cirilo na América. Fiz tudo quanto quis, mas Deus deixa agora que o diabo me peça contas de meus atos condenáveis. Acalme-se, exclamava Alcione em atitude de serva devotada. A senhora está se entregando a emoções muito fortes com a chegada de sua irmã. Quem é essa enfermeira tão adequada às nossas necessidades? Perguntava Carolina a Beatriz com interesse. Vendo, porém, que a irmã encontrava certa dificuldade em se explicar, a própria Alcione esclareceu. Sou empregada da senhora Davenport, ainda ao tempo em que ela gozava saúde. Pois bem, minha menina, replicava a visitante, como quem se sente bem ao reconhecer que os outros tomam para si o trabalho ou a dificuldade que lhe pertence. Deus há de ajudá-la pelo devotamento com que cumpre os seus deveres. Carolina permanecia ali sob forte impressão. A loucura de Susana é bem singular, disse espantada. Por que se referirá a crimes que absolutamente não praticou? Diz o médico, esclareceu a enfermeira com serenidade, que essa perturbação é comum à maioria dos que têm o cérebro transtornado. Em vista de Dona Susana haver se casado com um primo, que a ela se uniu em segundas núpcias, parece sempre preocupada com o assunto, alegando situações imaginárias. A explicação do facultativo é muito plausível, acrescentava a tia de Beatriz. Minha irmã era muito amiga de Madalena Villamil e possivelmente lembrar-se-á muito da extinta nos delírios de sua demência. Acresce notar, ajuntava a filha de Madalena, que meu nome é Alcione Villamil, e esta circunstância não deixará de influir no ânimo da enferma, sempre em minha companhia. Isso é muito curioso, explicava a interlocutora, mesmo porque suas feições são muito semelhantes às da primeira esposa de Cirilo quando moça. Muitos dizem isso, confirmava a moça com humildade. A senhora Nemours não ocultou a simpatia que a enfermeira lhe inspirava, tecendo-lhe francos elogios junto de Beatriz. No dia imediato ao de sua chegada, eis que o velhinho generoso, depois de longos padecimentos físicos, despede-se do mundo com grande serenidade. Alcione resistiu a todos os embates heroicamente, transformando-se num anjo de socorro para cada um em particular. Depois do funeral, foi debalde que um dos jovens, filho de Carolina, insistiu para regressar ao norte.
A esposa do senhor de Nemours alegava confidencialmente: precisava conhecer o testamento paterno. O genitor deixara-se regular quantia em dinheiro e Carolina queria tomar conhecimento das suas últimas disposições. O documento, no entanto, aberto daí a 3 dias, reservava grande surpresa ao seu coração egoísta. Jacques Davenport deixava a pequena fortuna para Alcione Villamil, declarando que sua resolução obedecia ao fato de que as filhas e os netos se encontravam devidamente amparados por vastas possibilidades financeiras e que a sua deliberação testamentária nada mais representava que um ato de gratidão para com a enfermeira amada, a cujo carinho se sentia ligado por eterno reconhecimento. Alcione chorou comovidamente ouvindo a leitura, e enquanto Beatriz não conseguia dissimular a satisfação que lhe vagava na alma, a tia mergulhava-se em contrariedade intraduzível. Reconhecida a última vontade do morto, Carolina Davenport entrou a pensar seriamente na possibilidade de uma destituição. À noitinha, aproximou-se da filha de Susana, falando-lhe do assunto com gravidade. Beatriz, começou a dizer a senhora de Nemours, algo irritada, não posso calar a estranheza que me causou a disposição testamentária de papai. Francamente, estou decepcionada. Pois eu, titia, muito pelo contrário, penso de outro modo. Acho que vovô praticou um ato de grande justiça. Como assim? Não vejo razões que justifiquem esse ato. Nunca acreditei que meu pai olvidasse a prole para valorizar apenas os serviços de uma criada. Estou disposta a pleitear a anulação do testamento. Meu velho pai deve ter sido lamentavelmente enganado. Não diga isso, tornou a sobrinha, revelando nobre preocupação. Alcione, em nossa casa, desempenha o papel de uma filha. Sou testemunha da sua extrema dedicação. Aliás, até ontem, a senhora não lhe negou os maiores elogios. Sim, como serva. Não podia, porém, supor que papai houvesse atingido esses extremos de consideração. A senhora, minha tia, esclareceu Beatriz com a delicadeza firme de quem não está disposto a ceder. É porque tem vivido ausente anos consecutivos. Naturalmente, não pode aquilatar as elevadas qualidades que Alcione é portadora. Ainda é bastante feliz neste mundo para conseguir enxergar as almas que desempenham a tarefa dos anjos. Desde que se casou, vive tranquilamente em sua propriedade, ao lado do esposo abastado e dos filhos, que participam do seu bem-estar, inalterado até hoje. Aliás, devo dizer que esta opinião era de vovô, sempre queixoso de sua ausência. Nós, porém, não podemos partilhar com a senhora a mesma apreciação. O falecimento de meu pai nos trouxe lições muito amargas, que Alcione nos tem ensinado a compreender com a sua bondade sem limites. Em todo o curso da moléstia de minha mãe, seu devotamento tem tocado ao heroísmo. A interlocutora parecia ouvir superficialmente os argumentos da jovem, respondendo com certa secura. Não posso aceitar a opinião de tua mocidade inexperiente. Ao meu ver, Alcione é criatura com muitos predicados excelentes, mas não lhe vejo outros títulos que os de serva. E mostrando o ciúme que lhe envenenava o espírito em virtude da predileção paterna, rematava. Susana está demente, mas eu ainda não perdi a razão. Não concordo com a decisão testamentária e recorrerei à justiça. A sobrinha, contudo, endereçou-lhe um olhar autoritário e sentenciou.
Jamais supus que a senhora descesse a tal deliberação apenas por alguns milhares de francos, concedidos por um coração generoso a uma órfã. Saiba, porém, minha tia, que não ficarei inativa ante os juízes de Paris. Sua reclamação poderá vingar, mas eu darei a Alcione publicamente um legado que possa equivaler à pequena herança deixada por vovô. Assim, nossos amigos terão ciência de que a reclamação não parte desta casa, e sim de um espírito inconformado e mesquinho. Ante a nobre atitude de resistência, a senhora de Nemours fez um gesto de forte irritação e murmurou desolada. Insulta-me? És muito nova para discutir comigo. Estou a ver que tu e a serva transtornaram a cabeça do velhinho doente, induzindo-o a testamento tão singular. Poderá julgar como lhe ditam os sentimentos próprios. Carolina corou fortemente excitada e resmungou. Volto hoje mesmo para casa. E fica ciente, Beatriz, de que não precisamos do dinheiro do papai nem do teu. Tratei do assunto da herança porque todos somos obrigados a honrar a justiça, mas nunca precisarei dessa miséria de alguns escudos. E que Deus te proteja para que a serva intrusa não te cause sérias decepções. A sobrinha lançou-lhe um olhar altivo e murmurou muito calma. Agradeço a sua decisão de partir. É melhor que o escândalo fique só entre nós e que a senhora renuncie à primeira disposição que me levaria também a público como sua adversária. Não obstante a preocupação de abandonar o palacete da Cité naquela mesma noite, Carolina Davenport, contida pelos filhos, esperou pela manhã, quando se retirou de Paris, despedindo-se da sobrinha secamente. Por essa época, Henrique de Saint-Pierre começou a cooperar mais assiduamente na solução dos negócios que envolviam a antiga residência de Cirilo. No círculo de tantas dores e preocupações, somente a perspectiva do casamento próximo de Beatriz oferecia ensejo a determinadas esperanças de paz. A noiva aguardava as melhoras da genitora para marcar a data do consórcio. Desde há muito, o rapaz manifestava desejos de não adiar o enlace por mais tempo. No entanto, Beatriz não se sentia bem entregando a Alcione o peso de todos os encargos relativamente à enferma. Susana, logo após o falecimento do velho professor, atingira um estado especial de inércia, piorando sempre a olhos vistos. As duas filhas de Cirilo revezavam-se devotadamente no sentido de amparar a doente com todos os recursos ao seu alcance. Alcione andava abatida. No entanto, as lutas agravavam-se cada vez mais. Certa noite, Rob, já quase homem feito, demorou-se mais do que de costume. A filha de Madalena inquietou-se, sentindo que algo de grave sucedera, amargurando-lhe o coração. De fato, enquanto confiava a irmã aos pensamentos que a atormentavam, um portador do abade d'Urville, clérigo de Saint-Landry, pedia sua presença urgente. Senhorita, exclamou respeitosamente, dirigindo-se à moça que o ouvia surpreendida. O senhor Rob, há 2 horas, foi vítima de um desastre, quando mal havia saído da igreja. Que foi? Inquiriu Alcione, sem disfarçar a enorme aflição. O rapaz ia distraído quando um carro o colheu brutalmente. Os cavalos espantaram-se e o cocheiro não teve tempo de evitar o desastre lamentável. E como está ele? Muito mal. As feridas do peito sangram com abundância. Mal pode falar e pediu ao abade d'Urville que a prevenisse com urgência. Não há tempo a perder, murmurou Beatriz. Daí a minutos, o carro dos Davenport saía à pressa, conduzindo as 2 irmãs. Em um recanto da igreja de Saint-Landry,
O filho adotivo de Madalena experimentava o esgotamento rápido de suas forças. O sangue borbulhava incessante das feridas abertas. Debalde, um médico aplicava os recursos limitados da sua ciência. O afluxo de sangue cedera em determinadas regiões, mas a incisão profunda ao longo do peito era uma fonte inestancável. Não havia mais esperanças. D'Urville e alguns companheiros assistiam-no, certos de que o músico estava perdido. Percebendo a seu lado a irmã muito querida, o rapaz pareceu concentrar as energias supremas no desejo de lhe transmitir os últimos pensamentos. A voz era-lhe um sopro. Alcione inclinou-se, esforçando-se para não chorar. Beijou-o com enternecimento fraterno e sentou-se ali mesmo para que a fronte dilacerada lhe repousasse no regaço fraterno. O ferido esboçou um sorriso leve que sensibilizou os assistentes. Então, Rob, como foi isso? Perguntou a irmã, quase colando os lábios aos seus ouvidos. Deve ser a vontade de Deus que se cumpriu. Alcione, muito comovida com a doce resignação do moribundo, voltou a dizer: Levar-te-ei comigo para casa. Haveremos de tratar das feridas com atenção. O carro nos espera à porta. O ferido tentou fazer um gesto que significasse a sua impossibilidade absoluta, chegando tão somente a murmurar: Não posso mais. Beatriz procurou o facultativo que tirava o avental tinto de sangue e pediu licença para remover o rapaz. O doutor, entretanto, não concordou, exclamando: É inútil. A providência apenas agravaria os padecimentos do infeliz. Seus minutos estão contados. O grande ferimento do peito, produzido pela pata do animal, é irremediável. O caso é assim tão grave? Indagou a filha de Susana, alarmada. A morte é uma questão de momentos, respondeu o médico, um tanto displicente. Alcione, que compreendia a situação, inclinara-se para o moribundo como se estivesse acariciando um filhinho. No instante em que se verificou o desastre, esclarecia o abade d'Urville, em voz alta, quis prender o cocheiro culpado, a fim de puni-lo como de justiça, mas Rob não consentiu, dizendo-se o único culpado do incidente. O rapaz olhou a irmã longamente, ansioso de ler ao seu rosto a aprovação de sua atitude. A filha de Madalena entendeu a sua linguagem silenciosa e disse: Fizeste muito bem, Rob. É preciso não disputarmos com o mundo a fim de encontrarmos o caminho que conduz a Deus. O agonizante teve uma expressão de grande conforto íntimo e, reunindo as suas reduzidas possibilidades orgânicas, falou entrecortando as palavras. Desde que mandei os gendarmes libertar o cocheiro, por entender que me cabia a culpa, sinto que não tenho mais a pele negra, que tenho a mão e a perna curadas. Veja, Alcione. E fazendo um esforço no qual não podia corresponder a mão quase hirta, continuava murmurando. Minha mão tem agora 5 dedos e tenho a impressão de que me curei dos olhos para sempre. Somente não posso levantar-me e acompanhar-te, mas depois que dormir, penso que ficarei bom. A irmã adotiva acentuou, vertendo algumas lágrimas. São estas as provas redentoras, meu querido Rob. Deus te restitui a saúde da alma por te considerar novamente digno. Mas o médico que conversava com Beatriz e o abade d'Urville, à distância de 2 passos, acrescentava: Creio que a pobre rapariga não conhece o delírio da morte.
O agonizante começa a desvairar. Deve ser o fim. Longe de ouvir a opinião descriteriosa do mundo, Alcione aconchegava o irmão de encontro ao peito, elevando-se a Jesus em preces fervorosas. Sinto muito sono, disse Rob no sopro débil. A filha de Madalena afagou-o com mais ternura, e o músico adormeceu para sempre no mundo para despertar numa vida mais alta. O doloroso incidente que arrebatara o irmão adotivo para a esfera espiritual deixara Alcione muito mais abatida do que fora de prever. Saint-Pierre cuidou do funeral com a maior solicitude. Terminada, porém, a cerimônia fúnebre que se havia revestido de tocante simplicidade, a jovem Villamil começou a experimentar penosa angústia no coração. Nunca sentira tamanha sensação de soledade no mundo. Rob era o último traço da sua infância e da sua juventude. Amargurosa saudade empolgou-lhe o coração. A antiga chácara de Ávila ficara muito distanciada no tempo. Dolores e João de Deus, os bons amigos da meninice, jamais haviam dado sinal de vida do seu longínquo recanto. Padre Damiano e sua mãe haviam partido. Seu pai e o avô lhe haviam seguido os passos no caminho da morte. Carlos afastara-se pela incompreensão. Rob descera à sepultura. Dominada pela tristeza dos espíritos solitários, a filha de Madalena recolheu-se ao aposento particular. Aí, chegando, chorou convulsivamente, em atitude contrária a todos os seus hábitos. Abraçando o velho crucifixo junto do qual tantas vezes Dona Margarida e Madalena haviam chorado, dizia sentidamente: "Ah, meu Jesus, não me desampares." Foi aí que a pobre louca, dando pela sua falta, aproximou-se depois de abrir a porta, levemente cerrada, exclamando de olhos inexpressivos no impulso maquinal: "Alcione, Alcione!" A interpelada enxugou o pranto, recolocou o crucifixo no lugar primitivo, levantou-se solícita e foi ao encontro da enferma com ternura. "Ah, como me esqueci da senhora!" E, abraçando a pobre demente, conduziu-a com muito carinho ao quarto de dormir.